Olá, como você está? Estávamos morrendo de saudade, na verdade, Lili, de Sim. nós conversarmos com você que nos acompanha, você que tem visto os nossos cortes no Instagram, no YouTube. Muito obrigada por você sempre nos acompanhar. Hoje nós temos o nosso segundo episódio do ano de 2026. Estamos muito felizes por estarmos aqui mais uma vez. E hoje, você que assistiu o último episódio que nós conversamos sobre a questão do envelhecimento, os cuidados com o envelhecimento, hoje a gente vai trazer dicas incríveis de como nos preparar da maneira mais adequada, da maneira mais assertiva. E para você que não me conhece, meu nome é Andréa Keila Carvalho, sou médica, médica de família, minha especialização é saúde coletiva. Pós-graduada em nutrição esportiva e estética, pós-graduada em nutrologia, mas como eu sempre falo, a minha maior faculdade é o meu dia a dia com você, que é o meu paciente, que me ensina a cada consulta. E hoje nós estamos aqui com a nossa querida Lili. Lili, apresente-se para os nossos convidados. Olá, Déia. Olá. Olá, pessoal. Sabe uma coisa que eu percebi que eu não fiz ainda este ano foi desejar para a Déia e para vocês que estão em casa um feliz 2026. É isso mesmo. Eu sei que eu estou um pouquinho atrasada, mas um feliz 2026, que nós todos tenhamos aí Aham. um grande ano pela frente. Amém. Eu sou Lilian Torres, estamos aqui em mais um episódio Pode Ser Inteiramente. Sou nutricionista especializada em metabolismo e avaliação clínica, com ênfase em exames laboratoriais, estudante de ontopsicologia, Incrível, incrível. dessa máquina humana. Sou entusiasta do intestino, estudo um pouco a parte do intestino e cozinha viva, Deia. Então, Incrível. temos aí um percurso percorrido e muito percurso para percorrer ainda. Sim, e pegando isso que você falou, cozinha viva. Isso sempre me chamou a atenção quando a Lili fala, tá, gente? A cozinha viva, ela tem a ver com o estilo de vida, Lili? O que que vem ser o conceito da cozinha viva e o que que ela está relacionada a esse estilo de vida? Pois bem, estilo de vida é uma coisa que me agrada muito, cozinha viva também. E Aham. sim, ideia tem relação, porque é uma alimentação saudável. Então, o que que é a cozinha viva? Né, de uma forma bem simples, digamos assim, bem resumida. A cozinha viva é quando eu me alimento do que é vivo, do que ainda tem vida. Então, dos vegetais, uma cozinha baseada em verduras, legumes, frutas e também entra proteínas animais, dependendo do método, da metodologia da cozinha viva que cada um seguir, mas é uma cozinha rica em alimentos vivos, em alimentos que eu pego da natureza, basicamente, e trago ele para o meu prato. Então ele é minimamente processado, se a gente puder dizer assim, pelo processo de manipulação, assim, de pegar, lavar, limpar. Então, a cozinha viva ela tem algumas vertentes, e uma das Uhum. vertentes da cozinha viva é o alimento cru, Ah, boa, né. boa. Então, o alimento cru, ele ainda não passa por um processo de cocção, um processo de assar ou qualquer processo de aquecimento, por exemplo, Uhum. para não tirar ou não reduzir alguns nutrientes que aquele alimento possui. Então, para eu entender melhor, Lili, essa questão da cozinha viva. Então, quer dizer que talvez aquele limão, aquela laranja, aquela beterraba que eu estou comprando lá na feira, pode ser que ela não esteja viva? Me explica melhor para eu entender. Isso, a gente chama de cozinha viva exatamente porque ela começa, a vida tá ali no alimento e quando ela continua aquela vida dela, aquela vitalidade em quem consome. Então eu vou na feira e compro uma beterraba. Claro que a gente tem todo um processo de como essa beterraba foi plantada, de como Sim, ela, quanto de agrotóxico tem ali naquela boa. beterraba. Então, se eu tiver condições e puder procurar por alimentos, pegando a metodologia da cozinha viva, por alimentos, em alimentos orgânicos de uma fonte confiável, de uma fonte que eu saiba que realmente é orgânico, claro, isso é muito melhor, porque Sim. sabemos que hoje, pelo volume populacional que a gente tem, a forma de você criar em grande escala, de você produzir em grande escala, mesmo alimentos que a Mãe Terra nos dá, né, nos Aham. favorece,
Precisa aí de algumas manipulações, de alguns químicos, alguns agrotóxicos. Tem lugares que coloca-se mais, outros colocam-se menos. Então, assim, se a gente for falar do mundo perfeito, não existe ideia. Então, Entendi. não estamos entrando numa linha ou num fator determinante ali, né, o mundo perfeito. Mas o que eu quero trazer aqui, com a sua pergunta, né, respondendo a sua pergunta, o alimento vivo é sim o alimento cru. Se ele tem muito mais vida enquanto ele tá cru, né, a verdura, o legume, a fruta, então eu tô ali na origem dele, eu descasco naquele momento, de preferência, e consumo. Quem tiver condições de pegar da árvore e consumir, isso é perfeito. Muitas das vezes a gente acha que isso eu tenho isso no meu dia a dia, às vezes no quintal de casa, e eu não Aham. dou valor, porque aquilo tá ali Isso. no dia a dia, à vontade, né, eu pega quem quer, a hora que quer. Gente, tem gente que brigaria por isso, eu diria, porque vai o quê? Vai através de orgânico, vai procurar alimentos orgânicos, vai em feiras orgânicas, e eu e outros, em contrapartida, já tem no quintal de casa. Então, valorizem Então, assim, essa Lili, vida. não sei se você sabe, né, que já acompanha a gente, né, Lili, mas eu sou do Amazonas. Então, lá no Amazonas, lá em Manaus, para nós é muito comum a gente ter a nossa hortinha em casa. Ir Fantástico. lá, a mãe pegar a nossa pimenta, pegar a nossa cebola, nosso cheiro verde ali, na hora e na mesma hora fazer aquela saladinha pra gente. Então, Isso. isso, eu então pegar o nosso cupuaçu, que saudade. Cupuaçu lá do pé do cupuaçu, pegar e já fazer aquele suco. Então, isso é a cozinha viva. E o que que ela vai fazer? Qual a diferença dela dentro do nosso organismo? Sim, ideia. A Eh, questão do metabolismo para eu entender, Lili. do metabolismo. A gente, como ser humano, nós viemos da natureza. Então, Aham. essa já é a nossa fonte natural. Esse alimento, ele conversa com o nosso organismo de uma forma natural também. Então, Aham. quando eu coloco um ultraprocessado para dentro da boca, eu vou pegar um exemplo, nada contra a bolacha recheada, né, mas só Aham. para dar um exemplo, eu vou pegar Sim, uma bolacha recheada, é claro que ela é muito mais palatável do que um abacaxi, por exemplo. sim. Mas quando eu coloco uma bolacha recheada para dentro da minha boca, eu começo a colocar no meu aparelho digestivo, que já basicamente começa aqui na boca, eh, como que isso é metabolizado? Que nutrientes eu tenho ali nessa bolacha recheada, né? Então, pegando a bolacha recheada apenas como exemplo, mas de um industrializado, de um ultraprocessado, que a gente chama dentro da nomenclatura técnica, aquilo ali tem muito mais aditivo, muito mais Sim. condimentos, muito mais coisas que não são nutrientes. Então, assim, tem muita coisa, mas que não é nutriente. Então não conversa naturalmente com a minha biologia, com a minha biologia, né, minha fisiologia humana. Por quê? Porque venho da natureza. Então o abacaxi vai me trazer muito mais nutrientes, vai me trazer muito Sim. mais vida, né, vai me trazer sim sais minerais, vai me trazer vitaminas essenciais, coisas que eu preciso, eu não vou achar tudo num abacaxi, mas por isso que a gente fala: "Faz o prato coloridinho", por que o coloridinho? Porque eu vou pegando o que tem de bom, de nutrientes que tem de bom em Uhum. cada item desse prato. Mas, voltando à comparação do abacaxi, sim, ele vai me trazer muito mais, vida, vitalidade, né, ele vai favorecer aquele exército de bactérias boas do meu intestino, por exemplo, enquanto a bolacha recheada, ela não vai favorecer esse exército de bactérias boas. Pelo contrário, ela vai brigar, claro que é só um exemplo, né, mas ela vai Aham. brigar com o abacaxi. Então eu tenho aqui algo que vai, infelizmente, favorecer muito mais aquele perfil, do meu intestino que são as bactérias nocivas, que é um perfil nocivo, do que as boas. Então, para eu entender, Lili, é aquele meu paciente que vai chegar lá no consultório falando assim: "Ai, doutora, eu como um pouquinho, mas parece que minha barriga tá cheia, uma sensação que eu tô inchada, e eu como tão pouquinho, doutora, por que que eu tô com essa sensação se eu como pouco?" Pouco, come pouco do que, Do quê? Eu como né. pouco do quê? Da bolachinha, dos alimentos processados, ou eu tô realmente Isso, comendo o meu abacaxi, comendo a minha isso. melancia? Isso é esse é exatamente daí o convite aqui hoje para nós, para vocês que estão nos acompanhando.
não é que não podemos nunca comer uma bolacha recheada. A ideia é trazer consciência para que a Sim. gente saiba que a bolacha recheada não tem os nutrientes que nosso corpo humano precisa. Ela é altamente palatável porque existe toda uma política econômica, industrial aí que faz isso e que traz isso. Inclusive, a gente já sabe que o açúcar ele tem basicamente, cientificamente, basicamente o mesmo efeito da cocaína. Ele é altamente viciante. Isso também é uma jogada de uma técnica política industrial. Então, se eu venho da natureza, e eu tenho uma biologia, um corpo humano que conversa com a natureza, o que é ultraprocessado não vai conversar com o meu corpo de uma forma a me favorecer. Então, quando eu uso só esses produtos, o que que vai começar a acontecer? A probabilidade é muito grande de eu começar sim a ter disbiose, que é essa bagunça na microbiota intestinal. Então, um dos sintomas é essa expansão, né, esse estufamento que a gente Sensação de acontece. empachamento, é assim que falam para mim. Sensação de empachamento, exatamente, né, mas eu tô com a barriga inchada, a barriga tá dura, mas é inflamação, daí o nome disso é inflamação. Pode ter N causas, mas aqui a gente tá trazendo o alimento inflamatório e o alimento que Então, Lili, desinflama. então você está me dizendo o seguinte, Lili, que eu fui criada para comer coisas naturais, que eu pego lá da terra. Só que a vida, a sociedade, o mundo, né, me ensinou a ter coisas práticas para eu ir lá na minha geladeira e pegar. Aquela história do desembalar, de ir lá e Isso, pegar. E quando eu fico só nessa prática, isso vai me adoecer com o passar dos anos. E quais são as doenças que eu vou começar a ter mais? É diabetes, hipertensão, posso chegar a uma obesidade, obesidade, que isso vai me levar a uma velhice doente, não uma exato, velhice saudável. exato. Então, hoje eu estou fazendo as minhas escolhas de como eu vou envelhecer. Exatamente, ideia. E o envelhecer foi exatamente o tema do nosso Sim, último podcast, e aí a gente consegue ler essa cadeia. Então, nada é do dia para a noite. sim. O corpo humano é uma máquina fantástica. Eu tenho um costume, eu gosto de trazer sempre a analogia do corpo humano com o carro, né? Aham, Então, dependendo da máquina que eu tenho já uma máquina fantástica. Digamos que todo mundo tem um Porsche nas mãos quando nasce, aham. né? Só que dependendo do que eu vou fazer com esse carro, o que que eu vou abastecer, qual é o combustível que eu vou colocar nesse carro durante a minha vida toda, e essa vida toda pode ser 10 anos, 20, 30, 40, 60, 80, igual a gente viu no podcast anterior. Isso vai dar o resultado, vai ser o Sim, balanço de como o meu carro vai estar quando ele tiver mais idade. Então, o grande ponto de conscientização aí é exatamente esse do imediatismo. Porque hoje eu como e eu não percebo nada. Amanhã eu como de novo um ultraprocessado e eu não percebo nada. Eu estou vivendo de fast food e falo, tá tudo bem. Porque a conta não está chegando. Mas a então conta ela chega. então essa questão de meu corpo, minhas regras, eu faço com ele o que eu quiser, eu vou ter um preço a ser pago também lá na Isso, frente. exato, exato. Temos o livre-arbítrio, né? Sim, Então, sim, podemos fazer as escolhas. Eu costumo dizer que nenhum extremo é saudável, saudável. né? Então a gente fica aqui no meio, e o meio não é em cima do muro, é muito diferente. O meio ele é a decisão, ele é a escolha. Então eu não vou eu posso não ir só, não posso, se eu quiser como um estilo de vida viver de cozinha viva, posso, não preciso. Posso, se eu quiser viver de industrializado, que infelizmente é o que hoje em dia a gente vê, É o mais fácil? é o mais fácil, que a gente vê aí lotando os hospitais, Sim, porque também por uma alimentação totalmente equivocada, posso. Só que isso sim é o resultado do meu futuro. Lembrando que é acumulativo. sim. Né? Então, o corpo, quando ele está o tempo inteiro inflamado por escolhas equivocadas alimentares, isso a gente está trazendo um pilar, que é o pilar da alimentação saudável. Né? Dentro do estilo de vida, a gente tem muitos outros pilares, mas um corpo inflamado por escolhas alimentares equivocadas,
ele já imagina, o corpo ele já tem uma série de agressor que ele precisa lidar, desde poluição, porque São Paulo, estamos em São Paulo, a gente vive numa cidade grande, tem muita poluição. O corpo recebe esse tipo de agressão e ele Sim. tem os mecanismos naturais para lidar com isso. Só que eu já tenho um corpo inflamado pelos alimentos que eu escolho ingerir. Aí eu tenho ainda todos os outros fatores agressores. Então eu tenho que eu não controlo necessariamente, né? Então eu preciso morar em São Paulo, trabalhar, não sei o quê. Então eu tenho ali a poluição, eu tenho o ambiente que eu trabalho, eu tenho os ambientes que eu convivo, eu tenho os meus problemas pessoais, que aí eu entro uma outra Outro pilar. esfera, um outro pilar, que é essa parte de conexões e psicoemocional. Então, imagina a quantidade de coisas que a gente já tem no nosso dia a dia, para olhar. O corpo carrega tudo isso. Lili, então me dá uma dica, me dá algumas dicas. Sim, eu não tenho dinheiro para ficar indo ao nutricionista, para ir no nutrólogo, Lili, mas eu tô interessada na cozinha viva. Eu quero começar a fazer. O que que eu posso fazer? Quais são as coisas básicas que eu posso começar a fazer no meu dia a dia para diminuir essa desbiose, que é esse processo inflamatório, para que eu possa começar a cuidar de mim aos poucos, até eu poder passar com uma nutricionista? Isso, ótima pergunta, Deia. Isso é uma pergunta que chega bastante para a gente também, né, na Hum, prática clínica. Como a gente fala que nenhum extremo uhum. é o mais saudável, ou as pontas não é o caminho para se buscar a saúde e a plenitude, e, né, essa realização, essa vitalidade, o que que eu trago aqui como sugestões? Vamos começar aos poucos, né, Hum. porque muitas das vezes, quando eu começo por um extremo, então assim, eu saio daqui, da direita para a esquerda, eu não sustento. Não. É uma mudança muito drástica. E o corpo ele sente, e o corpo ele vai um processo de desintoxicação, que é esse trajeto saindo aqui, sem dizer de partido, aqui eu trouxe direita e esquerda, mas sem nenhuma alusão a partido social, por favor. Mas eu Aham, saio aqui da esquerda para a direita, nesse caminho todo, o aham. corpo vai passar por um processo de readaptação, um processo, eu estou o tempo inteiro colocando, dando, hã, uma comida específica para o meu corpo, então eu tô ali o tempo inteiro, Salsicha, presunto, bolacha, hambúrguer, e aí por aí vamos. refrigerante. E de repente eu começo a trabalhar um outro ponto, o corpo ele Hum. vai sentir. Então sim, você vai ter alguns sintomas, é normal, são sintomas mensuráveis que a gente acompanha o paciente, que a gente já indica. Então não se assuste, é um processo que leva tempo, então exige paciência, e nesse ponto de paciência a gente entra num outro pilar, que seria o pilar realmente da ansiedade, esse pilar de, tá tudo esse imediatismo. Por isso é a dificuldade de sustentar quando eu trago os extremos. Vamos para o meio, e ali no meio o que que eu falo como dicas, Deia? Comece colocando mais frutas na sua alimentação. Então Boa. se hoje eu não consumo fruta, ou consumo uma porção de fruta, consumo uma banana por dia, isso seria uma porção de fruta, por exemplo. Então agora eu vou consumir uma laranja também. Então a sugestão, consuma aos poucos, se você consome depois 2, daqui uma semana tu coloca 3, Boa, né, boa. porque você vai aos poucos, esse processo de adaptação não vai ser tão drástico, e consequentemente aquele desconforto que pode acontecer por esse processo que a gente já comentou de adaptação entre, os polos, ele vai ficar mais ameno, porque às vezes as pessoas se assustam com esse desconforto que pode dar durante um processo de desintoxicação. Então eu vou colocando frutas. Isso. Frutas, mesmo que não seja orgânica, mas só no fato de eu ir já à feira e comprar a minha banana normal que vem de lá, eu já estou Isso. ajudando o meu corpo a melhorar. Sim. Então eu já posso ir tranquilo. Claro, se eu puder ir para o orgânico, melhor. Se eu puder ter na minha casa, melhor ainda, Sim, né. exato, né. E além das frutas, Lili, a comida mesmo, assim, qual seria, assim, as dicas que você me dá de alimentação no meu dia a dia, para minha casa, para minha família?
Isso, pensando, partindo de um ponto de reequilíbrio, de Sim, reequilibrar a ideia. Então, as frutas, aumentar as porções de frutas, comida de verdade. Eu falo: "Gente, não tem segredo e também não tem mágica". sim. Tem algumas formas, alternativas, mas não são as formas que a gente não é uma forma de viver a vida, eu diria. Talvez seja Sim. algo pontual, diagnosticado, mas a forma da gente lidar com isso no dia a dia começa a colocar comida de verdade. Então é o arroz, é o feijão, é alguma proteína ali que você tenha, que você possa, uma carne, um ovo, um peixe. Então eu começo a substituir, eu jantava fast food, então agora eu vou começar a jantar uma comidinha de verdade. Vou fazer ali um arrozinho, um feijãozinho. Coloca legumes, né? Então legumes eles têm as verduras, os legumes, as folhas verdes escuras, são riquíssimas em uma série de nutrientes, dentre elas cálcio e dentre outros. Então começa a colocar na feira, a gente tem uma variedade. Então não precisa fazer nada radical para você começar a ver grandes resultados. Isso. Pequenos movimentos dentro de uma alimentação que está muito desbalanceada, vai trazer grandes resultados já no início. Como é que tem que ser assim, eu olhar para o meu prato, Lili? Me ensina mais ou menos como é que eu olho para o meu prato e eu tenho que organizar para mim, para o meu Uhum. filho, porque eu quero que a minha família coma melhor, mas eu não posso estar passando com você agora. E nem com a doutora Andréa. Então, como é que eu posso fazer isso na minha casa, assim, arrumar a proteína, o arroz, o feijão, mais ou menos como é que tem que ser a apresentação desse meu prato? Isso. Déia, eu diria assim, sempre um prato coloridinho, Sim, e existe dentro da literatura até um percentual dessa divisão, aham, né. sim, sim, Se a gente consegue seguir esse percentual dessa divisão que está acessível aí, a gente encontra em qualquer Google da vida sim, e sim. aquilo é bem interessante, porque tem um embasamento. Comece por um prato coloridinho, tenha uma porçãozinha de carboidrato, né, tenha uma porçãozinha, o que que são os carboidratos? Isso que eu ia te perguntar. Isso. Vamos lá, o arroz, o macarrão, a as a trazendo exemplos bem práticos, né, a abóbora cabotiá, a gente pode colocar uma batata doce, a gente pode pôr uma batata inglesa, né, como exemplos O de cará, carboidrato. o O cará, cará, aí cada um vai ter claro, o seu valor nutricional e as suas especificidades, né, sim. então, maior índice glicêmico, menor índice de glicêmico, mas não é o foco hoje, a gente É, pode trazer esse assunto um outro sim. dia, mas sim, um prato colorido, então eu tenho aqui alguns exemplos de carboidrato, verduras e legumes, então coloca ali, eu tenho brócoli, eu tenho a chicória, o espinafre, a Ah, couve-flor, um alface, uma boa. rúcula, usar temperos naturais, então dá preferência aos temperinhos naturais pra tanto para temperar essa saladinha, então eu posso espremer um limão, eu Boa. ponho um salzinho, se eu tiver condições eu escolho um azeite, de preferência um azeite extra virgem, né, quanto menor a acidez, Acidez melhor. melhor, porque isso diz que é na primeira, né, ele Vinagre de conota maçã, posso primeira colocar? prensa. Posso temperar? Sim, o vinagre de maçã ele é fantástico, né, para alimentação ele tem todo um requisito Hum. de tamponamento, né, de reequilíbrio de pH, então sim, o vinagre de maçã, tanto que ele já está entrando inclusive para outros fins, Aham. não só os alimentares. Pode E uma terminar. proteína, Uma proteína. né, e o que seria a proteína? Porque a gente fala proteína, o que que é proteína? Proteína, eu tenho ela tanto animal quanto vegetal. Boa, boa. Basicamente, o que diferencia uma da outra é o valor que ela tem biológico ali. Sim. Então, falando de uma proteína vegetal que é muito rica, a gente pode usar lentilha, Adoro. né, Uma sopinha de lentilha. é uma delícia. E eu posso usar uma lentilha com arroz, por exemplo, né. Maravilhoso. A nossa composição, nutricional brasileira, que é o famoso arroz e feijão, Sim. por que que ela é riquíssima? Porque ela junta ali numa mistura de arroz e feijão, ela junta os aminoácidos essenciais que o nosso corpo, a nossa biologia natural precisa, que a gente não encontra normalmente no pacote de bolacha recheada. Sim. Então, essa é
a diferença da proteína vegetal e animal. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma Sim. proteína vegetal que é de alto, assim, rica, né? Ela tem Aham. ali por ser vegetal, ela tem um número E eu posso grande de proteína. encontrar também, às vezes, quando eu não posso comprar, né, no supermercado, que às vezes é mais caro, mas eles vendem em pequenas quantidades também nas feiras, que eu vejo naqueles potes, né? Sim, Você vai lá: "Eu quero 100 gramas, eu quero 200 sim, gramas", já dá para isso. adicionar na nossa dieta. Já dá para adicionar na dieta e eu diria que, além de saudável, que a gente está trazendo só a questão dela como uma Uma proteína proteína. vegetal, mas ela tem muitas outras funções. Então dá para comprar, não é um alimento, diria que dos mais caros, daí é pelo contrário. Aham. E eu tenho também a proteína animal, que aí é uma proteína que, o nome já diz, né, Hum. provém de animais. Então eu tenho, por exemplo, a carne do boi, a carne da vaca, do boi, eu tenho a carne do peixe, eu tenho o ovo, que é uma proteína muito interessante e eu diria que de mais fácil acesso, inclusive Sim, financeiro, né. sim. Então dá. Se bem que ultimamente estava bem caro, né, a casca o ovo estava caro, mas graças a Deus melhorou Tava. agora. São essas oscilações de É. mercado. Aí, isso que eu falo, Déia, se a gente for olhar só preço, Aham. a gente acaba caindo, existe uma probabilidade muito grande de eu cair na não saúde, Sim, né, nos alimentos que não promovem a saúde, ou seja, que não conversam com a minha biologia humana. Porque enquanto homem das cavernas, indo lá para os primatas, né, sim. o que que eles faziam? Porque somos uma evolução, então o ser Nós humano. éramos carnívoros. Isso, carnívoros. E nós íamos para caça. Então esse Sim. instinto, por exemplo, que a gente tem de agressividade, que a gente usa para tudo na vida, para o trabalho, para apoiar alguém, para reagir a alguma ação. Então é um Uhum. instinto, ou seja, é primitivo, é instintivo. Daí vem a Aham. etimologia da palavra, né. Então, isso daqui, os homens da caverna, o que que eles faziam? Acordavam com a claridade natural, o sol nasceu, o dia clareou, esse era o despertador e eu ia dormir com o anoitecer. Então eu tinha todo um O hora. ciclo circadiano correto, coisa Isso, que a gente não tem. isso que a gente não tem, porque o sono é um outro pilar desse livro chamado Sim, Estilo de Vida. sim. Então a gente vai chegar lá, mas no sono, mas é importantíssimo. Sim. Então, claro, a gente hoje em dia tem muito mais coisas para fazer. Não dá para dormir com a claridade quando o sol está nascendo e se pondo. Como essas pessoas se alimentavam? Eles iam atrás da caça. Então, o dia amanhecia, acordavam e eu ia buscar o que comer. E normalmente era proveniente da natureza, né? Então eu Aham. ia pegar ali uma fruta, eu ia pegar uma verdura, eu ia pegar uma coisa do pé, eu ia matar um bicho e comer, como primata. Essa é a nossa biologia. Hoje nós temos muita tecnologia por trás e saber usar essa tecnologia por trás pode ser grandioso, nos favorecer, mas não esquecer que os alimentos naturais são os alimentos que conversam com o nosso corpo. Então, de uma maneira, assim, bem prática, quando eu olhar, assim, para o meu prato, eu tenho que ter o carboidrato, que ele vai me dar energia para eu Energia. fazer minhas coisas. Exato. Quando eu olhar para o meu prato, eu tenho que ver essas folhas verdes, qualquer uma, eu tenho que ver alguma coisa vermelhinha, eu tenho que ver alguma coisa amarelinha, alguma coisa laranjadinha, porque cada uma delas vai me dar vitaminas e minerais que eu preciso. E Isso. quando eu olhar a porção ali da minha proteína, vai me dar os aminoácidos, que é justamente o quê? Para fazer o meu músculo. Para eu ter Isso. musculatura, para eu ter força, para eu conseguir ir para a vida, né? Vamos para a vida. Então, é Isso. através desses aminoácidos do músculo. Então, é isso que eu tenho que olhar para o meu prato, assim. É isso aqui que está realmente me dando o combustível do que eu preciso para eu viver. E Exatamente. cada uma dessas coisas vai fazer com que o meu organismo funcione de uma maneira correta. Quando eu olho para as folhas verdes, Lili, qual vai ser a principal função delas lá no meu intestino? O que que elas vão fazer no meu dia a dia que eu vou dizer assim: eu estou comendo bem? Qual é o sinal?
Fibras, Déia, né. Isso, A gente arrasou. chegou nas fibras. As fibras, elas são essenciais para o funcionamento do nosso intestino, principalmente. Por quê? Porque ela retarda esse todo esse processamento que acontece aqui dentro. Então, eu com uma ingestão de fibra maior, eu vou deixar com que esses picos de insulina, esses picos glicêmicos aconteçam, e ela vai melhorar todo o meu peristaltismo, que é aquele movimento do bolo alimentar, né, que o nosso Isso. corpinho vai fazendo, porque eu ingiro o alimento e depois eu tenho uma série de movimentos até que ele chegue no intestino, e aí ele começa ali no intestino delgado a ser, eh, a ser sugado os nutrientes, né, então começa a Sim. desidratar, a puxar água, a puxar nutrientes. Por isso o intestino saudável é tão importante, porque se eu tenho intestino em desbiose, essa função de puxar esses nutrientes não vai acontecer como deveria. Então, fica aí a dica: cuidem do intestino. Não adianta eu jogar a melhor semente numa terra seca, porque eu Sim, vou estar sim. desperdiçando tempo, eu vou estar desperdiçando possivelmente semente, dinheiro, que aquilo custou, e é claro que é melhor do que não colocar nada, porque alguma função vai ter, mas eu preciso cuidar da terra. Então, Uhum. cuidar da terra é isso. O alimento chegou aqui no intestino para que o intestino faça a função que ele tem que Então, fazer. quando eu estiver com constipação, estiver com Isso. dificuldade de fazer cocô, Que aí a gente né, chegou. isso quer dizer o quê? Quer dizer que Isso. talvez lá no meu prato eu precise colocar folhas o quê? Folhinhas verdes, precisa colocar mais legumes, porque saindo aqui do intestino delgado, a gente chega no intestino grosso, que é a parte da evacuação, onde tem ali o bolo fecal, e é aí que Isso. eu vou perceber pelas minhas fezes, que também existe muito tabu em cima dessa palavra. Sim, Olhem as fezes, é importante, sim, sem né. As dúvida. fezes fala como está a sua saúde intestinal. Então, se eu tenho dificuldade, se eu não vou ao banheiro, se eu tenho dificuldade pra na evacuação, se dói, se está muito líquido. Então, assim, tudo isso são indícios. Fala muita coisa para o médico. Então, quando o Muito. médico pergunta assim para você: "Ah, você observou se tem restos alimentares nas suas fezes? Você observou se tem presença de sangue nas suas fezes? Você observou se tem presença de muco nas suas fezes?" As pessoas até estranham, né? Estranho. Mas é porque isso vai estar dando muitas informações para nós, como é que está o Isso. funcionamento. Exato, os pacientes falam assim: "Mas eu não vou ficar olhando para as minhas fezes, que fedido", né, Sim. mas é Até o odor nos importante. fala muita coisa. Pronto, até o odor nos fala muita coisa. Como o xixi amarelado, por exemplo, também está dedurando a hidratação daquele corpinho. Sim, Então, assim, sim. estou bebendo pouca água, por isso meu xixi está saindo mais escuro e mais fedido, né, com um cheiro mais E forte. pegando o que você está falando agora do intestino, o meu xixi tá mais escurecido, tá mais concentrado e vou ficar com o meu cocô mais ressecado, porque eu tô com pouca Isso. água, estou ingerindo pouca água. E por eu estar bebendo pouca água, quando eu estiver evacuando, vai o quê? Forçar a parede da minha região anal. E se forçar a parede da minha região anal, eu Vai vou ter as machucar. famosas o quê? Hemorroidas. Gente, vocês conseguem entender como uma coisa vai Tá puxando tudo a outra ligada. e que se eu tenho que fazer só o básico, beber Isso. água da maneira correta Comer e mais fibra. comer mais fibras, isso vai evitar que eu tenha hemorroidas, vai evitar que eu tenha cólicas renais, pedras, né, a famosa pedra no rim, Sim, ideia. para eu fazer o E a básico. constipação, E a que constipação, é uma dor, acredito que no absurdo. seu consultório também, para mim os pacientes chegam, é muito comum chegarem com aquela distensão abdominal, inflamação, né, e com constipação. E às vezes isso já se tornou para o paciente, para aquela pessoa já se tornou comum. Como e "Ah, acha que é normal. acha que é normal, eu vou no banheiro a cada 2, 3 dias". Essa não é a nossa biologia. Então é bem o que você trouxe, você viu como está tudo ligado, nenhum extremo é Sim. o extre aonde se deve estar, né, não é o melhor lugar onde se deve estar. Então é isso, é a gente começar a olhar o como é Como o é que tá o meu funcionamento do prato? meu Não, acho prato que e do meu corpo. aqui ó, então se eu olhar para o meu prato hoje, se quando eu for almoçar, eu olhar para o meu prato e ver que só tem branco
e a proteína, opa, tem alguma coisa Isso. É errada. um sinal de alerta. É um sinal de É um alerta. sinal de alerta. Então vamos olhar para a coloração dos nossos pratos, Deixe viu? coloridinho, é o que desde criança, né, nas escolas, a gente via e tem os desenhinhos e a gente escutava e tem fundamento. Deixe o prato coloridinho. Deixa o prato, faz toda a diferença. E pegando da nossa última conversa, imagina um idoso acamado, que já não tem mobilidade, Sim. você cuidador, acha que ele precisa pedir água para poder dar para ele. Pegue a dica. Acho que eu não falei no último episódio. O idoso, ele não vai pedir água de você. O idoso vai ter sede e ele não vai pedir. Então, você tem que dar a água para ele. O que eu sempre oriento os acompanhantes? Pegue, separe 1 litrinho de água, deixe ali na cabeceira do seu idoso e você vai dando para ele, sem ele pedir. Ah, ele não quer dar. Pode dar para ele. Sim. Se ele tiver com dificuldade, eu também ensino a colocar um canudinho. Pegue o canudinho, coloque lá, coloque na boquinha dele e eles começam. Eles sugam, gente, eles sugam. Então, façam isso, eles não vão pedir. E o fato deles não beberem água, eles vão ter constipação. O fato deles terem constipação, eles vão ter dores abdominais terríveis que vão chegar no pronto-socorro com fecaloma. O que é o fecaloma? É o cocô endurecido. Lá dentro, preso. Que, gente, eles urram de dor, os bichinhos, os idosos, que às vezes a gente tem que fazer retirada mecânica, que é o quê? Eu mesma coloco a luva e retiro da região anal do idoso manualmente, porque a dor dele é tão extenuante que a gente tem que fazer logo de imediato, para depois a gente poder colocar uma sonda para poder ajudar a diluir e retirar. E puxar. E isso começou por causa aonde? de uma hidratação água que não foi feita adequada, né? Vocês viram que daqui de 1 litrinho de água que a gente poderia dar, olha o que repercutiu. Deia, você É sabe incrível. que é incrível. E você sabe que, assim, os estudos mostram que os idosos têm dificuldade de beber água. Sim. Então, o número de desidratação em idoso é muito grande, porque eles não sentem a gente necessidade, eles não pedem. Isso, eles não pedem. E a gente tem um hábito de ter sede para poder beber água. Só que o ato de ter sede, de sentir sede, já é um aviso do corpo. Olha, você está desidratado. Passou da hora. Passou da hora. Ou seja, a gente não deveria esperar ter sede para beber água. Sim. Então, água, eu sempre falo, eu falo que é um alimento, porque para mim ele é vida. Ele é vida, ele é divino, né? Então é uma coisa que tem em abundância, tá na natureza. A gente, como brasileiro aqui, a gente não tem restrição como tem em alguns outros países, que o banho, por exemplo, tem que ser cronometrado. É claro que a gente está falando de ingestão aqui, mas a mesma coisa para ingestão quanto para o consumo como um todo. Então, como brasileiro, a gente tem isso daqui na natureza, em abundância. Vamos valorizar isso e vamos beber mais água, porque tudo acontece no nosso corpo através do meio aquoso. Sim. Né? E eu sempre dou essa dica. Quando, tipo, mas eu não sei quanto é que eu tenho que beber de água. A gente, de uma média, tá bom, gente? 35, multiplica, ó, vamos pegar a calculadora. Isso. 35 vezes o seu peso. Isso. Ali você vai ter a quantidade de água que você deve ingerir por dia. E esses 35 é 35 ml. Né? Isso é como pra gente fazer o cálculo. Vamos lá, vamos fazer um cálculo aí, Lili, tá calculadora? Vamos lá. Que assim a gente aprende juntos. Ai, meu Deus, eu vou dizer quanto é que eu tô pesando. Eu vou pegar o seu peso, Deia. Tá bom, gente, eu tô pesando 58. Então, se a Deia pesa 58 hoje, eu vou fazer 58 vezes 35. Vezes 0,35. Deu quanto? 2 litros. Então, no mínimo, pra mim, por causa do meu biotipo, por causa da minha altura, são 12 litros de água. Isso. No mínimo. Então, o que eu faço? Pega a dica, pego lá a garrafinha de 12 litros e eu deixo lá. E eu sei que até eu dormir, eu tenho que secar. Sim. Mas isso foi 12 litros para mim. E para você? Quanto é que é? Multiplica seu peso vezes 0,35.
35. E esse é o Tá bom. mínimo, Deia. É o Vale mínimo. lembrar o pessoal que está em casa, porque eu tenho outros fatores. Então, assim, se eu sou uma pessoa que transpiro muito, Sim. né, e aí eu tô perdendo mais água. Lembrando que o processo de transpiração é um processo natural, biológico do nosso corpo, e que por ele acontece essa troca de, inclusive, de deixar a temperatura corporal, de manutenção da temperatura corporal, limpeza. Então, eu perco pela transpiração também, como eu perco sais minerais, né, eu posso perder sais minerais, eu também posso desintoxicar através da respiração, da transpiração. Então, se eu transpiro muito, se eu pratico atividade física, aí esse cálculo Já modifica. modifica, mas para mais. Então, assim, mínimo, nesse exemplo que a gente trouxe, 2 litros. Sou praticante de atividade física, aí a gente aumenta. Aumenta. Tem continhas para isso, a gente faz esses cálculos, né, de acordo com o tipo Uhum. de atividade física que a pessoa pratica, o tipo de Quanto de vida energia que ali ela gasta que no ela seu dia a gasta. dia. Isso, São outros cálculos, mas essa é a base é que a a gente base. gosta de trazer para você. É a Isso, base tanto de como eu tenho que organizar o meu prato, do quanto que eu tenho de ingerir de água. E isso. Lili, eu sei que estilo de vida tem um montão de coisa ainda pra gente falar, a gente não chegou nem na metade. Tem sono, tem ciclo circadiano, tem a questão do sol, tem a questão da Tem respiração, o contato com a mas natureza. hoje a gente já não consegue. O que que você deixa aqui pra gente de orientação, uma última dica pra gente aprender mais um pouco com você? Vamos lá. Bom, esse tema é delicioso. Se deixar, a gente fica realmente horas. Eu queria trazer um resumo bem curto sobre o estilo de vida, até como uma forma de incentivar vocês, né, a poderem, a buscarem isso na vida de vocês. Sim, Então, o estilo de vida é realmente um livro e é feito de vários capítulos. Um deles a gente trouxe e pôde conversar um pouquinho mais hoje aqui, que é a alimentação saudável. Como exemplo, a gente trouxe a cozinha viva, mas não é só a cozinha viva que é uma alimentação saudável, nós vimos aqui hoje. aham, Eu tenho o sono, que é um outro pilar do estilo de vida, e tem uma influência enorme em todo o sim, restante. Como um outro pilar do estilo de vida, eu tenho essa conexão social. Então, aqui eu vou envolver toda essa parte psicoemocional, como eu me conecto com as pessoas. A gente não nasceu, nós não somos seres para ficar sozinhos, isolados. é. Então, Pegando só o que você falou aí do sono, da dieta, você vê que como uma coisa puxa a outra. Pra pessoas que precisam trabalhar à noite e que têm um seu ciclo circadiano totalmente alterado. Normalmente, se você for ver o biotipo, são pessoas mais gordinhas, né? Tem um peso aumentado, são pessoas isso, desidratadas. Aí por que isso. isso acontece? Tem dificuldade de perder peso, normalmente acaba adquirindo pré-diabetes. Então, é um podcast só pra gente falar sobre o sono e o impacto dele na Incrível, nossa vida. incrível, ideia. Porque tá tudo junto. Então, assim, o que eu quero deixar agora como um resumo, por causa do nosso tempo, senão eu ficaria muito mais aqui, é, precisamos olhar para todos esses pilares, sem estresse, sem se desesperar. Ah, é muita coisa. Não, a ideia aqui é trazer para vocês um pouquinho mais de informação, para essa conscientização. Então, sim, a alimentação saudável importa, o sono influencia muito, as substâncias tóxicas, que é o consumo de álcool, o cigarro, isso influencia também por questões que inflama. O contato com a natureza, já tem muito estudo que mostra que tenha 1 hora por semana de contato com a natureza, vá para Tira o, debaixo de sa uma árvore, tira o sapato e pisa na grama. faz um grounding para troca eletromagnética, né, Deia? Sim, É incrível, querendo ou não, ela calma, ela trabalha outros campos ali da sim, vida. O excesso de telas já está entrando, infelizmente, dentro dessa medicina do estilo de vida também, como sim. mais um ponto a ser olhado, mais um ponto de atenção. Então a gente pode trazer isso com mais calma, numa outra Nossa, oportunidade. tem muito Tem assunto. muito assunto. Mas como somos um ser humano, como somos um sistema, né, somos igual o sistema solar, então eu tenho o Sol e eu tenho tudo que orbita em torno dele. Então eu não tenho, nada está sozinho. Então no planeta Terra, que nós como seres humanos também não estamos sozinhos, somos um corpo feito de um sistema. Ou seja, não adianta eu olhar só o braço, não adianta eu olhar só a perna, não adianta eu olhar só o coração. Eu sou um todo, então tá tudo interligado.
Eu preciso olhar todos os fatores. E é quando a gente começa a olhar o ser humano como algo integral, né, e não só uma perna, não só um braço, é aí que a vida começa realmente a transformar e a mudar. Sim, Essa é uma das diretrizes mais orientais, eu diria, né, mais milenares que vem dali, sim. e é o que a gente já está vendo hoje em dia no Ocidente. Ainda bem, graças a Deus, nós Hã. estamos vendo um movimento também da A medicina importância integrativa, da nutrição integrativa, e quando eu trago integrativa, realmente também na na etimologia, essência. na essência da palavra, que é olhar o todo, né. Então, o movimento, a atividade física, são muitos pontos que começa aos pouquinhos, vai aos pouquinhos. "Ah, eu não faço nenhuma atividade física?" Pega para caminhar 10 minutos, eu tenho certeza que você consegue. 2 vezes na semana. Vai na praça, ali na praça, caminha na praça, a praça já tem árvore, então eu já estou fazendo ali o contato com a natureza. Eu faço essa modificação no meu prato, bebo um pouco mais de água, daqui a pouco eu começo a ter um sono melhor, porque tudo isso está influenciando no meu sono. Com isso eu vou começar a ter uma alegria maior, uma vontade de viver maior, sabe, algumas coisas bioquimicamente, porque somos Vão s bioquímica pura, sim. vão começar a mudar e aí de repente, quando a gente olha aqueles extremos e eu tô aqui no meio, de repente tudo começa a acontecer. Então o meu recado final é: acredite em você, Sim. você dá conta, você pode, por mais que digam que não, você consegue. Não é um bicho de 7 cabeças cuidar da saúde, Não é caro, não é existe caro. possibilidades de fazer de uma maneira 0800. Existe essa possibilidade, estamos aqui para te apoiar. Isso. Ideia, conte conosco, conte com o Pode Ser Inteiramente, conte Deixa com a teu doutora Andreia, Instagram, Lili. conte comigo. Meu Instagram é Lili com 2 Ls, Lilli ponto nutri. Conte comigo, estou aqui para apoiar e eu espero de coração que esse Uhum. nosso bate-papo, essa nossa troca possa trazer para vocês, para gente, para nós, muito mais vida e vitalidade, e com Hum. isso a gente tem uma velhice muito mais saudável, com mais mobilidade Uhum. e mais alegria. É isso aí. Eu aprendi muito com você, eu tenho certeza que você também aprendeu muito com a Lili. O nosso podcast é justamente para isso, é levar o conhecimento de uma maneira mais simples, mais prática para o Sim, nosso dia a dia, porque, assuntos nós temos diversos na internet, mas muitos assuntos perdidos, e nós queremos trazê-los sim, de uma maneira mais resumida e prática para que você possa aprender a cuidar de si mesmo, a isso. cuidar da sua saúde cada dia, crescer mais. Então esse aqui é o nosso podcast, pode ser inteiramente. O meu Instagram é @doutora Andréa Keila Carvalho. Nós estamos sempre por lá, pode mandar um oi pra gente, tirar suas dúvidas, que nós estamos aqui. E também pode mandar no nosso podcast, no Instagram da nossa página do podcast também, que nós também estamos respondendo para lá. Então, Isso. até nosso próximo episódio. Muito obrigada por você ficar com a gente mais uma vez e até a próxima. Até a Muita luz, próxima. muita paz e muito amor a todos. Isso. Lembre-se, tudo começa com ação, transformação. São, sempre. Um Um beijo para beijo. Tchau, vocês. tchau. Tchau, gente.